meus queridos amigos, irmãos e irmãs em Cristo, uma boa noite. Sejam todos bem-vindos à nossa aula de formação teológica, no qual nós queremos nos debruçar a partir da palavra de Deus, para que possamos compreendê-la, para que possamos amá-la. Queremos acolher a todos aqueles que, a partir de agora, começarão a entrar na nossa aula a partir do Facebook e aqueles também que depois, mais tarde, numa outra oportunidade, irão assistir esta videoaula. Nós queremos então desejar as boas-vindas a você que vem pela primeira da nossa aula de formação teológica. Nós somos a ACA, Assessoria Consultoria Educacional, no qual nós queremos promover a educação, a espiritualidade e a formação humana. Sejam todos bem-vindos para que nós possamos juntos compreender melhor a palavra de Deus. Convido você já a adicionar o nosso número, que é o 439-9196-7110, para que você possa participar conosco no nosso grupo do WhatsApp, adquirindo o nosso material, tirando dúvidas, ajudando a cada um de nós a sermos melhores. Vamos iniciar então a nossa aula, invocando a presença da Trindade. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do vosso amor, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus queridos amigos, irmãos e irmãs, nós vamos continuar a nossa aula, para aqueles que têm o nosso material, a partir da página 5, do ponto 8, Gêneros literários na Bíblia. Nós sabemos e já temos visto que a Sagrada Escritura foi escrita num longo período, por muitas pessoas. E esta Sagrada Escritura que nós temos aqui, o livro sagrado, dentro dela, segundo os exegetas são aqueles pesquisadores, são aqueles estudiosos que têm uma maior familiaridade, que têm uma maior explicação para nos dar cientificamente, a partir da arqueologia, a partir de estudos bíblicos, enfim, de uma gama de ciências, eles têm como fundamento para nos passar. E segundo a exegese bíblica, a análise profunda da Bíblia, existem alguns gêneros literários no qual a Bíblia foi escrita, né? E nós temos, aliás, 11 gêneros literários que nós podemos encontrar dentro da Bíblia. O primeiro gênero literário que nós temos, e você pode acompanhar aí na página 5, no ponto 8, é a história dos antepassados. Então, história dos antepassados. Vamos na Bíblia, nós vamos ver que toda ela, em vários momentos, os autores sagrados vão narrar a história dos antepassados, não é? Por exemplo, nós temos a história de Abraão, lá em Gênesis, capítulo 12, versículo 1. Vamos abrir lá bem rapidinho, porque hoje a nossa aula tem que render. Então, Gênesis, capítulo 12, versículo 1, nós temos a narrativa da genealogia de Abraão. Quem foi Abraão? Então, por exemplo, Gênesis 12, a partir do versículo 1 seguintes, nós temos a história de quem? De um patriarca chamado Abraão. Claro, num primeiro momento ele se chama Abrão, depois Deus engrandece o nome dele para Abraão. Depois, lá em Gênesis 21, a partir do versículo 1 seguintes,
nós temos a história do filho de Abraão, que foi Isaque. Então, a partir de Gênesis 21, versículo 1, nós temos a genealogia, a história dos antepassados na pessoa de Isaque. Depois, lá em Gênesis 25, a partir do versículo 19, nós temos a genealogia de Jacó. Então aqui nós temos os 3 primeiros antepassados, no qual, historicamente, nós podemos fundamentar a história do povo de Deus. Veja, aqui nós já estamos depois do capítulo 11 de Gênesis. Na aula da semana que vem, nós vamos estudar esse primeiro bloco, Gênesis 1:11. Gênesis 1:11 foi escrito muito tempo mais tarde que Gênesis de 12 a 50, certo? Então, a partir do capítulo 12, nós temos fundamentação histórica para dizer que, de fato, existia uma pessoa chamada Abraão. E que este Abraão teve um filho chamado Isaque, Isaque teve um filho chamado Jacó, e Jacó teve 12 filhos, que se tornaram as 12 tribos de Israel. Veja, todos estes aqui foram abençoados por Deus, e na Bíblia, quando alguém é abençoado por Deus, geralmente ele troca de nome. Abraão se chamava Abrão, com um A só. Deus acrescenta uma letra no nome de Abraão. E aqui nós vamos dando uma dica para a aula que vem. Nós vamos ver que essa letrinha a mais no nome de Abraão faz toda a diferença. Isaac chamava-se Isaque. Deus o abençoou, aumenta uma letra no nome dele e ele passa a se chamar Isaac. Jacó foi abençoado por Deus e passa a se chamar Israel. E de Israel, né, deste personagem, nascem 12 filhos, que se tornam as 12 tribos de Israel. Então, temos a história dos antepassados. Nós temos este gênero literário. Depois, o segundo gênero literário que nós temos é as genealogias. Então, se nós observarmos na Bíblia, nós temos as genealogias. Por exemplo, vamos abrir o livro de Mateus, lá no Novo Testamento, mais ou menos na metade, um pouquinho para frente da metade da Bíblia. Mateus, capítulo 1. É o primeiro livro do Novo Testamento. Mateus, capítulo 1, versículo 1. Nós temos um gênero chamado genealogia. Por que genealogia? Porque o autor sagrado vai narrar alguma coisa em forma de genealogia. Então veja, Mateus, capítulo 1, versículo 1. Livro da origem de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Abraão gerou Isaque, Isaque gerou Jacó, Jacó gerou Judá e seus irmãos, Judá gerou Farés e Zara de Tamar, Farés gerou Esdrom, Esdrom gerou Arã, Arã gerou... Tipo de genealogia. Isso acontece também lá em Êxodo, capítulo 6, a partir do versículo 14. Então nós temos aqui Êxodo, um exemplo, né? Claro, nós temos vários outros exemplos. Mas lá no livro de Êxodo, capítulo 6, do versículo 14 ao 27, e lá em Mateus, capítulo 1, do versículo 1 até o versículo 17, nós temos um gênero literário chamado genealogia. Porque, de uma forma sintética, vai contar os antepassados daquela pessoa. No caso aqui de Mateus, Mateus está fazendo uma recuperação histórica da genealogia de Jesus. Se você chegar lá no versículo 17, vai estar escrito assim:
fulano gerou Beltrano, que gerou Beltrano, que gerou José, esposo de Maria, de quem nasceu Jesus. Então, veja, para falar de Jesus, Mateus faz um resgate histórico da genealogia de Jesus. Um outro gênero literário que nós temos são as mitologias, né? E aqui nós precisamos entender. Então veja, quando eu falo em mitologia, eu não estou falando em mentira. Por exemplo, quando nós falamos que existe o mito do Chapeuzinho Vermelho, nós estamos contando uma história que não é falsa, é um mito. Existe uma grande diferença entre um mito que tende a contar, que tende a direcionar para uma verdade, e um mito que é falcioso. Por exemplo, o mito de que existem fantasmas é um mito falcioso. Já o mito que conta a história do Chapeuzinho Vermelho tem por detrás desta intenção expressar alguma verdade. Então veja, um outro gênero literário que nós temos são as mitologias, não é? São narrações que, usando esta linguagem mitológica, querem responder às grandes interrogações. Então, como eu já falava anteriormente, por exemplo, Gênesis, do capítulo 1 até o capítulo 11, nós temos mitos. Ou seja, o autor sagrado queria falar uma coisa, mas ele não sabia muito bem como falar. Então, ele conta histórias. Na verdade, histórias, né? Com E no começo. Histórias. Por quê? Por exemplo, chegou um dado momento da história do povo que eles já não se recordavam mais direito como é que Deus tinha criado, como é que Deus tinha feito todas as coisas. Então alguém teve a ideia de escrever Gênesis de 1 a 11 de uma maneira mitológica. Para quê? Para falar de uma verdade. Por exemplo, lá em Gênesis 3, diz que Eva estava passeando pelo jardim e de repente viu uma serpente e a serpente começou a conversar com Eva. Ora, humanamente, cientificamente falando, serpente fala? É possível uma cobra falar? Não. Mas o autor sagrado personifica o mal, exemplificando este mal com uma serpente. Uma serpente é venenosa. Logo, o autor sagrado liga, faz relação do mal com essa serpente. E aí, coloca na boca dessa serpente algo a dizer para o povo de Israel. Então, as mitologias que existem na Bíblia não são mentiras que foram contadas, mas são narrativas que foram contadas de uma forma para que o povo pudesse entender, para que o povo pudesse compreender. Então, a mitologia não é algo de absurdo, não é? Não é algo de absurdo, mas é a memória dos fatos vividos por um povo. O povo de Israel viveu a criação e num dado momento da sua história, este povo escreve a criação de uma maneira mais fantasiosa, de uma maneira mitológica, mas não sendo falseada. Certo? Depois, outro gênero que nós temos são os sapienciais. São os sapienciais. O que são os sapienciais? Sapienciais em latim, sapiência, significa sabedoria. Então, são aqueles livros que são inspirados por uma sabedoria, geralmente popular. Então, por exemplo, são ditos que eram falados em Israel.
Dentro deste grupo, nós temos, por exemplo, o livro de Provérbios. Então, nós temos o livro de Provérbios. Nós temos o livro de Sabedoria. E nós temos o livro de Salmos. Aqui nós temos os livros sapienciais, falam da sabedoria. Nós temos também o Eclesiástico, por exemplo. São livros inspirados na sabedoria popular, iluminados pela sabedoria de Deus. Então, reúne fórmulas breves da sabedoria popular. Por exemplo, vamos abrir lá no livro de Provérbios, mais ou menos lá no meio da Bíblia. Provérbios está logo depois do livro de Salmos. Provérbios. Por exemplo, pegar um Provérbios qualquer. Provérbios capítulo 4, versículo 1. Escutai, filhos, a instrução de um pai. Ficai atentos para conhecerdes a inteligência. Então, o que o texto sapiencial está falando? Que aquele filho que escuta o seu pai possui inteligência. Era um dito popular. E esse dito popular acabou entrando no livro sagrado. Tornou-se inspiração divina. Tornou-se livro sagrado. Então, este grupo de livros chamados sapienciais são ditos populares que entraram no contexto bíblico. Depois nós temos outro grupo, outro gênero literário da Bíblia, que é chamado de profético. E aqui, obviamente, como o nome já diz, ele está ligado à profecia. Tudo aquilo que é profecia na Bíblia é inspirado por este gênero literário chamado gênero literário profético. E aqui nós temos, por exemplo, Isaías, nós temos Jeremias, nós temos Oséias, nós temos Baruque, nós temos Amós, enfim, nós temos os profetas maiores e os profetas menores. Este grupo profético aqui, eles são expressos como a boca de Deus, como Deus falando. Não é? Nós vemos lá na Sagrada Escritura, geralmente fala assim, oráculo do Senhor. O que significa? Significa que Deus está falando, portanto, em primeira pessoa, e o profeta é o canal, é a transmissão, é o meio pelo qual a voz de Deus fala. Então, quando Isaías diz assim, meu povo, levantai, não é Isaías falando, mas o próprio Deus que fala pela boca de Isaías, oráculo do Senhor. Então, os textos proféticos, nos quais alguém fala em nome de Deus, procurando orientar ou reorientar o povo. E também o rei, a monarquia. O profeta tinha a missão de anunciar a justiça, anunciar a salvação, anunciar a libertação, mas o profeta também tinha a missão de denunciar as injustiças, as opressões que o povo sofria por parte da monarquia que governava Israel. Então veja, os profetas são aqueles que anunciam a boa nova, a palavra, a justiça, a salvação, mas são também aqueles que denunciam as injustiças. Depois, nós temos um outro grupo chamado epistolar. Epistolar. Epístola significa cartas, né? A tradução para o nosso português aqui, né? Epístola parece um nome tão difícil, mas são cartas, são gêneros escritos a partir de cartas. Cartas escritas a comunidades cristãs ou a indivíduos.
Por exemplo, vamos pegar lá no Novo Testamento, depois dos Evangelhos, vamos pegar, por exemplo, qualquer texto. 1 Coríntios. Abra lá na sua Bíblia. 1 Coríntios como exemplo. É um gênero literário epistolar. Paulo visitou a comunidade de Corinto, na Grécia, e algum tempo depois escreve para essa comunidade de Corinto para falar alguns assuntos. Algo de ordem moral, algo de ordem espiritual, de litúrgico, enfim, alguns problemas que estão acontecendo na comunidade. Então veja, Paulo escreve uma epístola, uma carta. Então, e este é um modelo de literatura bíblica. Paulo escreve uma carta para uma comunidade cristã. Mas também nós temos cartas endereçadas a uma pessoa. Ande um pouquinho mais para frente da sua Bíblia, você vai ver, por exemplo, carta de São Paulo a Timóteo. Timóteo foi alguém que acreditou na palavra de Deus pela evangelização de Paulo, se tornou um discípulo de Cristo e fiel seguidor de Paulo. Paulo, num certo momento de sua vida, escreve uma carta para Timóteo, como escreve para Tito, como escreve para Filémon, enfim. Então, o gênero literário epistolar são cartas escritas. Então, vamos lá. Essas cartas podem ser escritas para a comunidade ou para uma pessoa. Então, comunidade ou pessoa. Pode ser uma carta escrita para uma comunidade cristã, Coríntios, Gálatas, Efésios, Tessalonicenses. São cartas escritas para a comunidade toda. Ou para uma pessoa. Carta a Tito, carta a Filémon, carta a Timóteo. Tá entendendo? Este é o sexto gênero, o gênero epistolar. Depois, nós temos um outro gênero chamado apocalíptico. E aqui, algumas pessoas até chegam a tremer na alma, né? Apocalíptico. O gênero apocalíptico. Textos nascidos durante a opressão. Então, por exemplo, nós temos no Antigo Testamento o livro de Daniel. No Novo Testamento, nós temos o livro de Apocalipse. Os dois livros nasceram num momento de opressão, num momento de perseguição, num momento de sofrimento, num momento difícil da comunidade. Aqui, da comunidade judaica, aqui da comunidade cristã. Então, o gênero apocalíptico são textos nascidos durante esse momento de opressão, com o objetivo de animar o povo. Não é de dar medo ao povo. Então, às vezes, a forma como o gênero apocalíptico foi escrito gera medo. Por exemplo, lá em Apocalipse fala que a lua vai se verter em sangue no fim dos tempos, que as trombetas vão soar. Nós ficamos com medo. Lá no livro de Daniel, fala que 3 homens foram jogados na fornalha e eles louvavam o Senhor e eles não foram mortos, não morreram queimados, enfim. Veja, não é para colocar medo em nós, mas é para alimentar a nossa esperança. Veja, vamos abrir no último versículo da Bíblia, lá no livro de Apocalipse. No último versículo da Bíblia, Apocalipse, capítulo 21. Apocalipse, capítulo 21, capítulo 22. Apocalipse 22, 21. Veja, o gênero apocalíptico não é para dar medo, mas para dar esperança. Como é que termina a Bíblia? A Bíblia termina com medo?
Não. A Bíblia termina nos dando esperança. Apocalipse 22, 20. Aquele que atesta estas coisas diz: sim, venho muito em breve. Amém. Vem, Senhor Jesus. A graça do Senhor Jesus esteja com todos. Amém. Então veja, a Bíblia termina com Maranatá. Vem, Senhor Jesus. Que é o que nós pedimos no Pai Nosso. Que é o que nós pedimos na oração da Santa Missa. Venha a nós o vosso reino. A todo momento nós estamos pedindo para que o Senhor venha. Após a consagração, nós levantamos e respondemos ao que o Padre diz. Eis o mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte, proclamamos, Senhor, a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Então, o gênero apocalíptico não é para dar medo, mas é para dar esperança ao povo de Deus. Depois, nós temos um outro gênero, que é o gênero de poemas. O gênero de poemas. Por exemplo, nós temos lá o livro dos Cânticos dos Cânticos. O livro dos Cânticos dos Cânticos. Vamos abrir lá rapidinho para nós vermos o livro de Cântico dos Cânticos. Para que nós possamos observar como é que esse gênero se expressa na palavra de Deus. Cântico dos Cânticos. Então vamos ver. Logo depois do livro de Salmos, do livro de Provérbios, tem o livro do Cântico dos Cânticos. Por exemplo, Cânticos 2:8. Cântico dos Cânticos 2:8. A voz do meu amado, vejam, vem correndo pelos montes, saltitando nas colinas, como um gamo é meu amado, um filhote de gazela. Veja, aqui o autor sagrado está se referindo a Deus. Ele está falando de Deus, mas ele fala em forma de poemas. O poema aqui, o poema bíblico, é o modo de se expressar para falar do relacionamento entre o fiel e o seu Criador, entre a criatura e o Criador. Então, os poemas são frutos da experiência do povo narrado em forma de poemas. Depois, nós temos um gênero chamado legislativo. Então, um gênero chamado legislativo. Ora, se está falando de legislativo, é óbvio que está falando de leis. Está falando... Tá certo, né? Legislativo. Aqui. Legislativo. Legislativo. Então, se é legislativo, está falando das leis. E são formas, né, de expressar como é que Deus incutiu no coração do homem a sua lei. Por exemplo, nós temos lá em Êxodo capítulo 20, versículo 1. O decálogo, o povo de Deus que sai do Egito, caminha no deserto e em um certo momento Deus chama Moisés no Monte Horebe e entrega para ele o decálogo, os 10 mandamentos. A partir de Êxodo 20, versículos 1 seguintes, nós temos ali a narrativa de textos legislativos. Olha, vocês vão fazer isso, não vão fazer aquilo. Fazer isso, não faz aquilo. Então Deus ordena, através de textos fundamentados em leis, para que o povo possa compreender e amar o Senhor. Então, num primeiro momento, a título de curiosidade, Deus entrega 10 mandamentos, então nós temos 10 leis, e o povo de Israel, a partir dessas 10 leis, tornam elas 613. Então, os judeus eram obrigados, e são ainda hoje, a cumprir 613 mandamentos, inscritos na palavra de Deus.
numa outra oportunidade a gente poderia estudar os 613 mandamentos. Veja, então o gênero literário chamado legislativo. Depois, nós temos um outro gênero literário chamado oração. São textos que foram escritos a partir de uma experiência profunda com Deus, a partir de uma oração. Por exemplo, aqui nós temos a oração do Pai Nosso. Quando quando os discípulos pedem a Jesus que ele os ensine a rezar, e Jesus então diz a eles, ensinando a oração do Pai Nosso. Aqui no gênero da oração, nós temos um estilo de escrita, não é? O estilo é a própria oração em si. Então o povo se dirige a Deus em diversos momentos de sua vida e em diferentes situações. Por isso que quando nós vamos orar, não basta apenas dizer Pai nosso, estais no céu, Ave Maria, cheia de graça, Santo anjo do Senhor. A oração é fruto de uma experiência de vida que se torna oração. Então, oração deveria ser a nossa experiência de vida transformada em prece, transformada em oração. E por fim, nós temos um outro gênero literário, que é o gênero dos evangelhos. Que no caso, nós temos quantos 4 evangelhos? Nós temos 4 evangelhos. Nós temos o evangelho de Mateus, o evangelho de Marcos, o evangelho de Lucas e o evangelho de João. Todos eles seguem mais ou menos um mesmo esquema. Estes 3 aqui, deixa eu circular com amarelo, não sei se adianta aí para vocês que estão vendo pela videochamada. Veja, esses 3, Mateus, Marcos e Lucas, são chamados de evangelho sinóticos. Evangelhos sinóticos. Por quê? Porque entre eles há muita semelhança, há muita coisa parecida. Nós vamos ver isso numa próxima oportunidade. Então, evangelhos sinóticos. O evangelho de João, ele é um pouco peculiar. Coisas que aconteceram são narrados, por exemplo, apenas em João. Por exemplo, só em João tem o texto da Samaritana. Só em João tem a morte de Lázaro. Então, João tem umas coisas mais peculiares. Mas Mateus, Marcos, Lucas e João são uma forma, um modo de escrever aquilo que o povo de Deus vivenciou no momento que estava com Jesus. Então, os evangelhos, eles tratam da vida de Jesus, das suas palavras, dos seus gestos, dos seus ensinamentos. Mateus e Lucas vai um pouquinho além, eles falam um pouquinho da infância de Jesus, não é? Então, os evangelhos têm esta missão de trazer até nós os ensinamentos, a vida, os gestos, tudo aquilo que Jesus fez e ensinou para que nós também possamos absorver. Certo? Então, estes são os 11 grupos de gêneros literários. As 11 formas que nós temos de compreender a palavra de Deus. E são a partir destes 11 gêneros que nós podemos aprofundar a nossa pesquisa bíblica. Aí então, nós podemos entender a Sagrada Escritura de judeus e cristãos. Veja, é claro que o texto judaico não tem o Novo Testamento. Mas nós buscamos no texto judaico o Antigo Testamento. Então, quando Cristo fundou a sua igreja santa e católica, os primeiros discípulos começaram normalmente a ler na liturgia cristã os ensinamentos do Antigo Testamento. Então, a Sagrada Escritura é Sagrada Escritura de judeus e cristãos. Então, até o século II, depois de Cristo, a Bíblia dos cristãos era a Bíblia judaica. Por quê? Porque o que tinha basicamente era o Antigo Testamento.
Com o tempo, mais ou menos uns 30 anos depois da morte de Jesus, é que nós vamos ter os primeiros textos, né, escritos por Paulo, depois pelos evangelistas. E só mais tarde, só depois do ano 100, é que esses textos começam a circular nas comunidades. Então, por exemplo, a carta que foi escrita para Corinto é mandada lá para Tessalônica. De Tessalônica, manda para Roma e assim por diante. Então, no século II, a Sagrada Escritura do Novo Testamento começa a ser gestada, né? Começa a ser circulada na comunidade. Acontece que teve um cristão chamado Marcião, a heresia do marcionismo. O que Marcião falava? Ele queria jogar na lata do lixo o Antigo Testamento, porque ele dizia que não importava o Antigo Testamento, o que importava é o Novo Testamento. A igreja se opõe a Marcião e, aliás, condena esta opinião de Marcião, é uma heresia, a heresia do marcionismo. Se você quiser pesquisar mais a fundo, você vai poder ver que a heresia do marcionismo consiste em rejeitar o Antigo Testamento. A igreja jamais foi conciliada a este pensamento, porque a igreja busca no Antigo para fundamentar o Novo. E olha para o Antigo Testamento com o olhar do Novo Testamento, porque é Cristo que dá sentido ao Antigo Testamento. O Antigo Testamento, sem Cristo, não tem sentido algum. Então hoje nós sabemos, segundo a exegese bíblica cristã, que o Antigo Testamento deve ser lido à luz do Novo. Porque tudo que é falado no Antigo Testamento, de alguma forma, está se remetendo para o Novo. Certo? Então, a Sagrada Escritura de judeus e cristãos. Aí nós vemos a distinção entre a Bíblia judaica, né, a Bíblia hebraica e a Bíblia cristã. Então, vamos colocar aqui judeus, cristãos. Quando eu falo hebreu, judeu, é a mesma coisa. E até israelita, né? Então, hebreu, israelita e judeu significa a mesma coisa. Então, lá no livro sagrado dos judeus, o que é que nós temos? Aquilo que nós temos no Antigo Testamento nosso, que são a Torá, os profetas e os escritos. Nós vimos na aula passada que todo o Antigo Testamento foi escrito em hebraico. Então, estes três grupos formam o livro sagrado dos judeus, chamado, atenção, vou escrever aqui em cima, tá? Esta junção de três grupos de livros dos judeus se chama Tanakh. Assim, T-A-N-A-K-H. Tanakh. E aqui nós temos a divisão, né, destes três grupos. Então nós temos o Ta, o Na e o Ka. O Ta significa a Torá. A Torá são os 5 primeiros livros da Bíblia. Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Que para nós chamamos de Pentateuco. Então o Pentateuco, no livro sagrado do judeu, se chama Torá. Então tá aqui, ó, a primeira letrinha, Tá. A segunda letrinha é Na. E Na vem de Neviim.
Quem são os Neviim? Os profetas. Então aqui nós temos o Na dos Neviim. E o K, nós temos os Ketuvim, que são os escritos. Na verdade, no alfabeto hebraico não existe vogais. Então, o certo mesmo, se nós fôssemos escrever o nome do livro judeu sagrado, nós escreveríamos assim. Este é o nome do livro judeu. Dá para ler isso em português? TNK a gente leria, né? Então, por isso, nós vocalizamos. Nós colocamos um A aqui e nós colocamos um A aqui. E o H aqui, que é o som mudo, né? Tanakh. Né? Na linguagem hebraica, o K tem um som de como se fosse escarrar, né? Então, Tanakh. Tanakh é a junção da Torá, dos Neviim e dos Ketuvins. Os 5 primeiros livros do Pentateuco, os livros proféticos e os livros históricos. Na Bíblia cristã, nós temos o Pentateuco, nós temos os históricos, nós temos os proféticos, e nós separamos os livros poéticos. Acontece que esta Bíblia cristã junta o Antigo Testamento dos judeus, escrito na língua hebraica, com mais 7 livros escritos parcialmente ou inteiro em grego. Por isso que nós vamos entender a formação do cânon. O que significa a formação do cânon? Quais livros deveriam entrar e aqueles que não deveriam entrar na Bíblia? A Bíblia cristã compreende o Antigo Testamento com mais livros que o livro sagrado dos judeus, a Tanakh. A Tanakh compreende livros a menos. Por quê? Porque na Bíblia cristã, o Antigo Testamento tem 7 livros que foram escritos parcialmente ou completamente em grego. Então, como é que foi feita esta formação do cânon? O nosso ponto 9, formação do cânon na Bíblia. Então, veja. A Bíblia cristã tem 73 livros. A Bíblia cristã tem 73 livros. Destes 73, 46 é do Antigo Testamento e 27 é do Novo Testamento. Acontece que na Bíblia hebraica, no livro sagrado dos hebreus, dos judeus, só tem 39. Por quê? 7 livros no Antigo Testamento foram escritos parcialmente ou inteiro em grego. E o judeu não aceita esses livros. Estes 7 livros a mais escritos no Antigo Testamento, que a igreja cristã colocou no seu cânon, são chamados de deuterocanônicos. Deuterocanônicos. O que é deutero? Segundo, aquilo que veio depois. Canônico é que foi consagrado, aquilo que foi canonizado. Então veja, Judite, Tobias, Macabeus 1 e 2, Sabedoria, Eclesiástico e Baruque. Veja, todos estes livros foram escritos num segundo momento da era judaica. E por isso são chamados de deuterocanônicos. Entraram num segundo momento.
Acontece que esta junção aqui de 73 livros é chamada de tradução dos 70, né? E é escrito assim, né, ó, em números romanos. Tradução dos 70. Então, quem é essa tradução dos 70? São 70 anciãos que se reuniram para traduzir o Antigo Testamento e o Novo Testamento para o latim. Daí nasce a Bíblia chamada Vulgata, que é uma linguagem vulgar, né? Então, veja, quando esses sábios traduzem o Antigo Testamento, eles incluem no cânon os 7 livros que foram escritos mais tarde, chamados deuterocanônicos. Por isso, a Bíblia cristã vai ter 46 livros, ao invés de ter só 39, como é o livro sagrado dos judeus. Já disse na aula passada, quando Martinho Lutero sai da Igreja Católica e funda uma nova igreja cristã, né, o luteranismo e depois todas as outras vertentes evangélicas, ele não adota este modelo de tradução dos 70, mas ele adota a tradução hebraica. E na tradução hebraica só tem 39 livros. Então, por isso que a Bíblia dos evangélicos falta 7 livros. Porque eles usam a tradução hebreu. Nós usamos a tradução dos 70 e por isso nós temos 7 livros a mais no Antigo Testamento, certo? Aí então, a título de curiosidade, nós sabemos que a Bíblia é dividida em 2 partes, Antigo e Novo. Antigo e Novo. A Bíblia tem ao todo, olha que interessante, 1.333 capítulos. A Bíblia tem ao todo 1.333 capítulos. E tem ao todo 35.700 versículos. Passei a tarde inteira contando e é verdade. Brincadeira. Segundo a exegese cristã, a Bíblia tem 1.333 capítulos e tem 35.700 versículos. Quando a Bíblia foi escrita, seja o Antigo ou o Novo, ela não foi escrita em capítulos e versículos. A divisão em capítulos e versículos foi feita pela igreja séculos depois. O texto era um texto corrido, como se fosse uma carta, por exemplo. Quando você vai escrever uma carta, você não coloca capítulos no meio da carta, você não coloca versículos no meio da carta. Os capítulos e versículos foram colocados pela Igreja Católica para facilitar o manuseio, para facilitar a leitura, para facilitar encontrar na Bíblia. Por exemplo, lá no Evangelho de Lucas, capítulo 4, diz que Jesus entrou na sinagoga num dia de sábado, foi dado para ele o rolo do livro sagrado. E era o rolo do profeta Isaías. Então, como é que eles liam? Eles iam enrolando de um lado, lia. Desenrolava do outro para ler aquilo que não tinha sido lido. Não existe divisão de capítulos e versículos, não é? Então, a divisão de capítulos e versículos foi feita pela igreja, certo? Então, a igreja divide em capítulos e versículos. Então, este processo de tornar a Bíblia cristã com 73 livros é chamado de cânon da Bíblia, ou seja, foi consagrado. Rodrigo, se achasse hoje enterrado aí em algum lugar, algum arqueologista encontrasse um livro sagrado, entraria na Bíblia? Não. Segundo a Dei Verbum, que é a constituição dogmática do Concílio Vaticano II,
acontecido de 1962 a 1965, diz que tudo que Deus tinha para falar, ele já disse. Então, nenhum livro é tirado e nenhum livro é colocado. Veja, no Antigo Testamento, nós temos os livros deuterocanônicos, que foram escritos num segundo momento. Judite, Tobias, Macabeus, Sabedoria, enfim. No Novo Testamento, nós também temos alguns livros chamados deuterocanônicos, que foram escritos num segundo momento da era cristã. Por exemplo, a carta aos Hebreus, a carta de Tiago. Não se sabe, por exemplo, que a carta de Tiago foi Tiago mesmo que escreveu. Certamente não, mas ela acabou entrando na Bíblia. Então, Hebreus, Tiago, Pedro, são cartas que foram escritas num segundo momento. Então, elas também são chamadas de deuterocanônicas. E elas foram aprovadas pela igreja para entrar na Bíblia. Mas, por exemplo, tem um livro chamado Pastor de Hermas. Não entrou na Bíblia. E foi escrito na mesma época que as cartas paulinas, que os evangelhos. Praticamente, ali por volta do ano 100. Não entrou. A carta de São Policarpo de Esmirna não entrou na Bíblia. A carta de Clemente Romano, que foi o terceiro papa da igreja depois de Pedro, quando escreve a Corinto, primeira carta de Clemente aos Coríntios, era lido na comunidade, mas não foi colocado na Bíblia. Então, ou seja, a igreja discerniu quais textos deveriam entrar e quais textos não deveriam. Os que entraram, os 73 livros, são chamados de livros canônicos. Os livros que não entraram, Pastor de Hermas, a carta de Policarpo de Esmirna, a carta de Clemente Romano aos Coríntios e outras, são chamados de livros apócrifos. Apócrifos significa aqueles que foram colocados de lado. Então não entraram na Bíblia. Livros apócrifos são aqueles livros que não entraram na Bíblia. Então veja, estes capítulos e versículos foram divididos pela igreja. Então, por exemplo, a divisão em capítulos, ela foi feita por Estevão Langton, que era arcebispo de Cantuária, em 1226. Então veja, 1200 anos depois de Cristo, é que começa a ser dividido em capítulos a Sagrada Escritura. E ela foi feita pelo arcebispo de Cantuária, chamado Estevão Langton. Depois, nós temos o frei Sante Panini, que dividiu o livro do Antigo Testamento em versículos, e Roberto Stefano, o Novo Testamento. Então, o frei Sante Panini colocou os versículos no Antigo Testamento, e Roberto Stefano colocou os versículos no Novo Testamento. Isso já na Idade Média, por volta do ano 1200. Por isso nós temos a divisão em capítulos e versículos. Para nós encerrarmos a nossa aula de hoje, nós vamos ver que o Antigo Testamento ele é dividido em 4 blocos. Pentateuco. Quais são os livros do Pentateuco? Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Pentateuco, o primeiro bloco do Antigo Testamento. O segundo bloco, os livros históricos, que conta a história do povo. Quais são eles? Josué, Juízes, Ruth, 1ª e 2ª Samuel, 1ª e 2ª Reis, 1ª e 2ª Crônicas, Esdras, Neemias, Tobias, Judite, Esther, 1ª e 2ª Macabeus. Estes são os livros históricos. Depois nós temos os livros sapienciais, que são Jó, Salmos e Provérbios, Eclesiásticos, Cânticos dos Cânticos, Sabedoria e Eclesiastes. Este é
o terceiro bloco do Antigo Testamento. E o quarto bloco do Antigo Testamento são os livros proféticos. Aqui nós temos Isaías, Jeremias, Lamentações, Baruque, Ezequiel, Daniel, Oséias, Joel, Amós, Abdias, Jonas e Miqueias, Naum e Abacuque, Sofonias e Ageu, Zacarias e Malaquias. Então veja, o Antigo Testamento ele é dividido em 4 blocos: Pentateuco, históricos, sapienciais e proféticos. Certo? O Novo Testamento também é dividido em 4 blocos. Nós temos o Evangelho, nós temos as cartas paulinas. Então, nós temos os Evangelhos, primeiro bloco do Novo Testamento. Evangelhos. Dentro desse bloco nós temos Mateus, Marcos, Lucas e João. Depois nós temos as cartas paulinas, que são Carta aos Romanos, 1ª e 2ª Coríntios, Gálatas e Efésios, Filipenses e Colossenses, 1ª e 2ª Tessalonicenses, 1ª e 2ª Timóteo, Tito, Filemon e Hebreus. Embora Hebreus não seja de autoria de Paulo, certo? Então, o segundo bloco do Novo Testamento, cartas paulinas. Terceiro bloco, testemunho da igreja. Aqui nós temos Atos dos Apóstolos e Apocalipse. Então, o terceiro bloco é testemunho da igreja. E o quarto bloco são as cartas católicas, que é Tiago, 1ª e 2ª Pedro, 1ª, 2ª e 3ª João e o livro de Judas. Por que é chamado de cartas católicas? Porque são cartas universais. São cartas que os autores escreveram para todas as comunidades cristãs daquela época. Então, a palavra católica significa universal. Então, recapitulando, o Antigo Testamento, 4 blocos: Pentateuco, históricos, sapienciais, proféticos. O Novo Testamento, Evangelho, cartas paulinas, testemunho da igreja e cartas católicas. E assim, nós compreendemos na aula de hoje como é formado o cânon da Bíblia. Certo, minha gente? Agradeço de coração a você que ficou conosco até agora e agradeço também àqueles que vão nos assistir nos próximos dias, nos próximos momentos. Lembrando que você pode nos ajudar a manter esta obra de evangelização para que nós possamos crescer e aprender mais com a palavra de Deus. E para isso, você pode adquirir o nosso material através do nosso contato, que é o 43 99196 7110. Também pode tornar o nosso patrocinador, nos ajudando nesta missão de evangelizar. Agradeço de coração a sua oportunidade de estar com você neste momento e que nós possamos pedir a intercessão de Nossa Senhora, ela que foi a primeira serva a ouvir a palavra de Deus. Que ela nos ensine a amar mais e servir melhor. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós. Nós estivemos reunidos e sempre estaremos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Compartilhe o nosso vídeo e nos ajude a evangelizar. Deus nos abençoe e até segunda-feira que vem, se Deus quiser.